Com boas chances de virar o jogo contra Tel, Clara desliza ao promover um escândalo antes da audiência. Clara vai repetir um feito semelhante ao de Tel nos próximos capítulos de Vai na Fé e promover um escândalo pouco antes da audiência em que deveria prestar depoimentos para ajudar a esclarecer os fatos sobre o acusado. Irritado, o juiz responsável pelo caso decide dispensar a testemunha, gerando uma revolta generalizada entre as outras vítimas do principal vilão da novela. Será inevitável cuspir algumas verdades no rosto de Tel durante o encontro, mas Clara poderia evitar a confusão para manter sua consciência íntegra durante a missão de entregar os podres de seu ex-marido. O motivo do estresse será uma discussão feia com Helena, que ainda não consegue entender algumas considerações brandas da namorada sobre o longo período em que sofreu violência doméstica. A decisão do juiz gera uma reação polvorosa das vítimas, que percebem novamente a intensa dificuldade para tornar o discurso das mulheres válido. Múltiplas vítimas atestam que foram abusadas cruelmente por Tel, mas ninguém parece disposto a considerar a verdade na novela das 7. Este detalhe, inclusive, é um dos pontos mais realistas e intrigantes do texto de Rosane Schwartzman, que soube apresentar de maneira criativa a dura realidade vivenciada por milhões de vítimas ao redor do mundo. A luta continua, e não há dúvidas de que Tel vai pagar o preço pelos seus crimes em algum momento. Após um breve período de rivalidade, Lu e Lumiar fazem as pazes e formam um laço importantíssimo. Os primeiros encontros e desencontros de Lu e Lumiar já davam indícios do que estava por vir. Em breve, a dupla fundamentará uma das mais importantes uniões da novela Vai na Fé, por incrível que pareça. Juntos, o cantor e a advogada vão mergulhar em conversas cada vez mais profundas no folhetim, até que o ex-mulherengo coloca na cabeça da nova pretendente a necessidade de proteger Sol e as demais vítimas de Tel. Por sorte, tudo acontece na hora certa. Primeiro, Lumiar decide se afastar completamente de Tel após engatar uma conversa determinante com Kate sobre as verdadeiras ações do canalha. Depois, ela faz as malas e sai correndo em direção ao refúgio, onde pretende ter algum tipo de paz, mesmo com a doença de Dora em estágio avançado que já é motivo mais do que suficiente para grandes períodos de choro, diga-se de passagem. Mas a experiência que deveria ser tranquila se transforma em uma dor de cabeça constante com a presença de Louie. Isso porque o cantor decadente fica revoltado com a postura agressiva da loira no caso contra Tel na justiça, ainda mais após a humilhação que Sol precisou passar depois dos capítulos mais recentes exibidos na TV Globo. O clima de ódio fica escancarado, mas Louie leva uma bronca categórica de Dora, além de receber alguns conselhos pertinentes de Fábio, até fazer as pazes com Lumiar e dar início a um período de trocas intensas com a mulher que pode representar sua virada de página, e vice-versa. Tel perde completamente a cabeça e invade a casa de Lumiar. Os espectadores de Vai na Fé terão um bom motivo para comemorar nos próximos capítulos, afinal Lumiar finalmente chuta Tel e segue sua vida sem se importar com o provável futuro miserável do canalha. No entanto, engana-se quem pensa que ele vai ficar tranquilo no próprio canto. Em breve, Tel perderá completamente a cabeça ao invadir a casa de Lumiar. A atitude do abusador acontecerá exatamente no mesmo período em que a advogada fica horrorizada com a verdade sobre o aliado e decide fazer as malas e passar um tempo ao lado de Dora e Fábio no refúgio. Indignado com a ausência de sua maior parceira, Tel surge em estado preocupante de perturbação e arromba a porta da casa de Lumiar, na esperança de encontrar algum documento capaz de ajudá-lo no processo. Apesar de abandonar Tel, Lumiar ainda coloca um excelente advogado para cuidar da defesa, e pode gerar novos problemas para Ben ao escalar Ricardo como defensor do empresário. O novo advogado de Tel tem boas táticas para convencer o juiz, mas o cerco realmente se fecha para o criminoso quando Kate, Clara e até Hugo aceitam participar do julgamento, defendendo o lado das vítimas, é claro. Ben tem a melhor das intenções, mas seus adversários estão criando uma cortina de fumaça muito perigosa. Ben sempre foi um ótimo advogado e ainda mantém uma posição de grande respeito no ramo, mas o tempo está evidenciando aos espectadores de Vai na Fé que Lumiar carregava boa parte das vitórias nas costas, sobretudo após ela promover um show sádico contra as vítimas de Tel diante do juiz. Nos próximos capítulos, ela desiste de defender o bandido, mas faz questão de colocar outro abutre em seu lugar. Ricardo é escalado para substituir Lumiar no caso e não perde tempo antes de mergulhar de cabeça nos documentos, além,
é claro, de anotar todos os detalhes sobre as vítimas de seu cliente para fundamentar seus contragolpes. Não demora muito para ele mostrar suas garras, chegando a derrotar Ben de forma humilhante em um dos embates no fórum. A reação perplexa de Ben será apenas a ponta do iceberg, mas é exatamente isso que transformará a reta final da novela das 7 em um marco atemporal na TV. Afinal, os espectadores começarão a torcer pelo exato instante em que Lumiar volta de seu retiro pessoal e se junta a Ben para destruir qualquer possibilidade de impunidade para Theo. Por sorte, Clara e Kate resolvem agir nos próximos capítulos. Juntos, Ben e Lumiar sempre foram invencíveis, e talvez esta seja a verdadeira cereja do bolo na novela das 7. Para que o cenário se torne real, vai ser preciso uma conversa profunda entre os antigos companheiros, afinal existe um abismo recheado de mágoas entre os dois, que precisam ser resolvidas antes de qualquer nova união. A maré de azar de Theo subirá cada vez mais em Vai na Fé. Nos próximos capítulos da novela das 7 da Globo, ele será alvo de uma vingança de Clara, de um plano ardiloso do próprio filho e acabará abandonado por Lumiar. A loira terá confirmação de que está dormindo com um monstro a partir do capítulo de segunda. Após ver o vídeo em que Grazi é intimidada para não denunciar Theo à polícia, a advogada acreditará que o vilão é realmente um abusador de mulheres. Ela terá a confirmação final da perversidade de Theo após conversar com Kate. Lumiar se arrependerá de defendê-lo e não só abandonará o caso do canalha na justiça, como também se afastará dele e fará questão de pedir perdão a Sol por não ter acreditado nos relatos dela. Theo também sofrerá um grande revés em sua família. Ele terá chantageado Clara, oferecerá dinheiro para que a ex-mulher deponha a favor dele no tribunal. Desesperada por estar sem um tostão, a Dondoca aceitará a proposta, o que levará ao fim do seu namoro com Helena. No entanto, Clara ficará revoltada ao saber que Theo embebedou Rafa. Ela será consolada por Sol e mudará totalmente de ideia em relação ao ex. A personagem de Regiane Alves não só desistirá de depor a favor dele, como também pensará numa maneira de se vingar do cafajeste. Haverá ainda o caso de Rafa. O rapaz se decepcionará ao saber que Kate foi amante de seu pai e o procurará. Malandro, Theo virará a cabeça do filho contra a namorada. Será aí que ele dará bebidas para o jovem depressivo. A princípio, Rafa ficará ao lado do pai, mas logo usará essa proximidade para armar contra o vilão. Ele até voltará a morar com Theo, em busca de alguma evidência que o ajude a incriminar o personagem de Emílio Dantas. Lumiar hasteará a bandeira branca para Ben nos próximos capítulos de Vai na Fé. Após abandonar Theo à própria sorte no julgamento da acusação de estupro, a advogada entregará nas mãos do ex-marido as provas da falsificação do exame de DNA de Jennifer, colocando uma pedra em cima do assunto definitivamente. No auge de sua confiança cega na inocência do crápula, a professora de direito chegará a ameaçar usar a trapaça no teste de paternidade dentro do tribunal, o que deixará bem chocado no capítulo de segunda, 3. Mas o jogo virará totalmente no episódio seguinte. Na terça, 4, a advogada pedirá a Ricardo para assumir o caso de Theo após ouvir da boca de Kate tudo sobre o caso que eles tiveram do passado. A constatação de que o vilão é mesmo obcecado pela imagem de Sol será perturbadora demais para Lumiar. Na cena seguinte, a loira entregará nas mãos do ex-marido a petição que havia elaborado para dar uma rasteira nele durante o julgamento. Quem é Antônio Pereira Torres? Perguntará Ben. O técnico do laboratório que te ajudou a forjar o exame do DNA. Eu te disse que ia rolar como testemunha, explicará a loira. E por que você tá me mostrando isso? É para me chantagear? Para eu deixar o caso, indagará o mocinho. No lugar da resposta, Lumiar fará uma ligação na frente dele, na qual dispensará o homem que usaria como testemunha. Pode tocar sua vida em paz, eu não preciso mais de você como testemunha de nada. Adeus, dirá ela ao telefone. A personagem de Carolina Dickman ainda dará outra prova de que está deixando o caso definitivamente para trás. São as provas que você forjou o exame de DNA. É tudo seu. Era só isso. Eu não vou mais te denunciar, Benjamin, mas também não vou te ajudar a incriminar o Theo, dirá Lumiar, entregando um envelope na mão do ex-marido. Você não vai me explicar o que aconteceu? Questionará Ben, incrédulo. Eu descobri tudo sobre a Kate e o Theo. Não fala eu avisei, por favor. Eu conversei com a Kate. Ela me contou tudo.
da transformação que o Theo fez ela passar até ficar parecida com a Sol, admitirá a advogada, que encerrará a conversa dizendo que cabe a Ben provar no tribunal que o vilão é um estuprador. O relacionamento entre Ben e Sol está avançando várias etapas em velocidade recorde em Vai na Fé, mas ambos demonstram grande satisfação com o amor mútuo. Nos próximos capítulos da novela das 7, o advogado decide chutar o balde e surpreender a cantora com um pedido de casamento relâmpago. Com a emocionante passagem de tempo exibida nos últimos capítulos e a demonstração evidente de que Ben e Sol estão se dando bem juntos, nada mais justo do que imaginar um cenário de pura harmonia para os protagonistas, enquanto Lumiar tenta se recuperar da desgraça em que se enfiou ao defender o lado de Theo. Ao contrário do que aconteceu anteriormente com o Lui, Sol garante total apoio da família desde o início da relação com Ben, até mesmo de Duda, assim como Marlene, responsável por dar grandes conselhos ao casal durante o período de adaptação à nova rotina. Mas nem tudo é comemoração. O pedido de casamento também abre porta para alguns empecilhos na trama e acontece durante uma fase complexa em que todas as vítimas de Theo se unem para derrotá-lo, mas Ricardo, o novo advogado do Canária, demonstra uma postura maléfica capaz de virar tudo de cabeça para baixo. Em Vai na Fé, Kate se recusará a dar seu depoimento no julgamento de Theo pelo estupro de Janaína, mas ela não hesitará em contar toda a verdade sobre o Crápula para Lumiar. A filha de Bruna revelará o que sofreu nas mãos do amante e deixará a advogada perplexa. A verdade será descoberta no capítulo da novela das 7 da Globo previsto para ir ao ar no próximo dia 4. Lumiar é quem procurará Kate para confirmar o que Orfeu terá contado sobre Theo. A namorada de Rafa falará que o ex-amante é tão obcecado por Sol que a transformou para ela ficar parecida com a dançarina. A advogada ficará ainda mais chocada quando Kate lhe mostrar uma foto de como ela era quando estava vivendo um caso com o bandido. Ah, Mona! Quando cai a ficha que ele não presta dói. Eu sei. Sorte sua que você tá descobrindo comigo. Eu descobri debaixo de ameaça, sendo jogada na rua no meio da chuva, dirá a personagem de Clara Monet. Ela revelará, nos mínimos detalhes, como conheceu Theo e o horror que viveu no aparte em que foi morar amando dele. Ele me dava presentes que eu achava o máximo. Era roupa, brinco, piercing. Falou para eu mudar o cabelo. Pedia para eu dançar funk para ele. Quando eu lembro de tudo isso, eu me sinto tão burra. Tão suja. Tava na cara que ele não prestava. Todo mundo tentou me avisar. Eu é que não queria ver, falará. Lumiar engolirá seco, se identificando com a situação. A ex-mulher de Ben perguntará se Theo a agredia. Ele me levou para morar naquele aparte e me deixava lá, esquecida, esperando por ele. Aparecia quando tava afim, gritava e quebrava coisas quando eu reclamava, lembrará Kate. Aí depois dizia que era medo de me perder. Eu não sei como explicar. Sei lá, era como se eu não fosse nada sem ele, o poder dele. Ele deu um jeito de virar o centro do universo e me fazer ter medo quando eu discordava dele, detalhará a filha de Bruna. Lumiar escutará tudo com atenção e sairá estupefata. Acho que já ouvi o suficiente. Clara consegue reunir forças para colocar um basta no comportamento abusivo de Theo. Clara sempre esteve à mercê da conduta abusiva de Theo, passando por um grande sofrimento ao longo dos 20 anos de casamento. No entanto, a mãe de Rafa finalmente irá erguer a sua cabeça e prometer uma vingança cruel contra o ex-marido durante os próximos capítulos de Vai na Fé. Theo está passando por uma situação complicada onde seus crimes foram expostos na frente do juiz, mas parece que ele ainda está na vantagem, contando com uma bela defesa de seu advogado. Felizmente, o caso está prestes a passar por uma mudança considerável que poderá definir o seu futuro. Acontece que Clara mais uma vez ficou refém do comportamento doentio de Theo e cedeu a uma chantagem terrível, causando até mesmo um desentendimento com Helena. Entretanto, a mãe de Rafa conseguirá reunir suas forças para colocar um basta nos abusos do canalha e prometerá uma vingança que poderá contribuir com a denúncia feita na justiça. Parte dessa coragem de Clara virá após uma conversa franca com Sol, que estendeu a mão para ela na esperança de colocar um pouco de razão na sua cabeça. Os próximos capítulos da novela das 7 reservam muitas emoções para os espectadores que torcem para que a justiça seja feita e Theo pague pelos seus crimes.